Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos e irmãs, saudamos de forma especial os grupos aqui presentes que se inscreveram, o Centro Social Arco-Íris de Paradela da Diocese de Aveiro, os séniores do município de Vila Nova de Famalicão, da Arquidiocese de Braga, o Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica e o Grupo Séniores da Junta de Freguesia de Rio Mião, da Diocese do Porto. Para dignamente celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que ensinastes os ministros da Igreja a não procurarem ser servidos, mas a servir os irmãos. Fazei que eles sejam diligentes no trabalho, humildes no ministério e perseverantes na oração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos,
Eu, prisioneiro pela causa do Senhor, recomendo-vos que vos comporteis segundo a maneira de viver a que fostes chamados. Procedei com humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros com caridade. Empenhai-vos em manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como existe uma só esperança na vida a que fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, atua em todos e em todos se encontra. A cada um de nós foi concedida a graça na medida em que recebeu o dom de Cristo. Foi Ele que a uns constituiu apóstolos, a outros evangelistas e a outros pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos cristãos, em ordem ao trabalho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos todos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à medida de Cristo, na sua plenitude. Palavra do Senhor. Os juízos do Senhor são verdadeiros e retos, são verdadeiros e retos. Os juízos do Senhor são verdadeiros e a lei do Senhor é perfeita, ela reconforta a alma. As ordens do Senhor são firmes e dão sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são claros e iluminam os olhos.
temor do Senhor é puro e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos eles são retos. Os juízos do Senhor são verdadeiros e retos, são verdadeiros e retos. São mais preciosos que o ouro mais fino. São mais doces que o mel, o puro mel dos favos. Os juízos do Senhor são verdadeiros e retos, são verdadeiros e O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os filhos e prostrou-se para lhe fazer um pedido. Jesus perguntou-lhe: "Que queres?" Ela disse-lhe: "Ordena que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus respondeu: "Não sabeis o que estáis a pedir. Podeis beber o cálice que eu hei de beber?" Eles disseram: "Podemos." Então Jesus declarou-lhes: "Bebereis do meu cálice, mas sentar-se à minha direita e à minha esquerda não pertence a mim concedê-lo. É para aqueles a quem meu Pai o designou." Os outros 10 que tinham escutado indignaram-se com os 2 irmãos. Mas Jesus chamou-os e disse-lhes: "Sabeis que os chefes das nações exercem domínio sobre elas
e os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder. Não deve ser assim entre vós. Quem entre vós quiser tornar-se grande, seja vosso servo, e quem entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso escravo. Será como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Quem entre vós quiser tornar-se grande, seja o vosso servo, e quem entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso escravo. Será como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção dos homens. Ao escutarmos a proclamação destas palavras de Jesus, ao repeti-las agora, e no contexto desta bela celebração que nos congrega aqui nesta basílica, neste santuário tão marcante para nós como coração espiritual de Portugal e de todo o mundo, e hoje na conclusão do 47º Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica, é para nós também motivo de grande alegria poder saudar a todos e a cada um de vós, como já foi feito no início da celebração, e sentirmos-nos todos servidores, os bispos, Dom António Moiteiro e eu, os presbíteros, os diáconos, as pessoas consagradas, aqueles que exercem o ministério de leitores, de acólitos, de cantores, ministros extraordinários da comunhão, de catequistas, em todas as dimensões da catequese, da liturgia e da caridade, na vida pública, na vida política, na vida familiar, e ao ver tão grande assembleia, além de todos os que já foram saudados, permitam-me que saúde de modo especial aqueles oriundos da Arquidiocese de Braga em tão grande número, acompanhados pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, e que hoje estão aqui pela segunda vez. São 3 turnos, 3.000 pessoas de cada vez que peregrinam a este santuário e que são as nossas raízes, os mais velhos das nossas comunidades. É de saudar e de felicitar e de juntos prosseguirmos este serviço à humanidade e de humanizarmos a própria humanidade, porque quem peregrina a Fátima no verdadeiro espírito não pode voltar da mesma maneira à sua casa, à sua comunidade, ao seu ambiente, porque aqui, e concretamente agora, na beleza desta celebração, tocamos também o mistério na escuta da palavra, nesta experiência fraterna em Jesus Cristo e como que na visão da glória, e também trazemos todas as nossas intenções, sofrimentos, alegrias, lágrimas, tensões que confiamos ao coração da Mãe, aquela que é a primeira servidora. Aqueles que aqui estamos, aqueles que nos acompanham através da televisão Canção Nova e muitos que gostariam de estar aqui, mesmo neste encontro nacional, e que por este meio de comunicação podem também participar conosco no mesmo espírito do serviço ao Evangelho. Um dos traços que emerge na atual compreensão dos ministérios, dos serviços na Igreja Sinodal, é a consciência de que a sinodalidade é uma palavra que nos vamos habituando também na nossa gramática,
de todos os dias, Igreja Sinodal, Samaritana, Sinodalidade, caminharmos juntos, sentirmos-nos ainda mais o povo de Deus que peregrina, mas juntos com Cristo, na comunhão com o Papa, com o Colégio Episcopal, uns com os outros, irmanados pelo mesmo batismo, pela mesma Eucaristia, como escutávamos na primeira leitura. É de que isto não é só uma teoria, não é só teologia, mas é uma prática espiritual. Tem que ser uma prática cotidiana. Viver segundo o Espírito de Jesus é um estilo de vida que integra esses três elementos que também temos vindo a escutar muitas vezes, mas que tem de ser cada vez mais a nossa prática, da comunhão, da participação e da missão. A ministerialidade significa serviço, não de qualquer maneira, mas um serviço conforme o Evangelho, que é a expressão do único e mesmo mistério e ministério que nos salva, que é Cristo. O ministério apostólico, em primeiro lugar, e depois todos os outros que o Espírito suscitou, são a atuação do mistério, como evento inscrito na Igreja de Cristo, existindo a complementaridade entre a ministerialidade e a sacramentalidade, tal como o mesmo Senhor Jesus se apresentou aos seus discípulos. E o caminho é, como escutamos também na primeira leitura, é de humildade, de mansidão e de paciência. O Papa Francisco pergunta: quem é o mais importante na Igreja? O Papa? Os bispos? Os monsenhores? Os cardeais? Os párocos das paróquias mais belas? Os presidentes das associações de leigos? Não. O maior na Igreja é quem se faz servidor de todos, quem serve a todos, não quem tem muitos títulos. Só a conversão nos impele a seguir Jesus. E a conversão é a mudança da maneira de ser, de estar, de pensar, de agir, à luz do Evangelho. Porque só o amor converte, só o Evangelho converte. Não são as nossas ideias ou as nossas pregações, poderão ser também as nossas peregrinações e orações, mas não bastam. É preciso a transformação do coração. E pedir essa graça de um coração novo, de um coração limpo, de um coração luminoso, que se deixa iluminar pela palavra de Deus, por Jesus Cristo. E por isso não é demais repetir: quem entre vós quiser tornar-se grande, seja o vosso servo. E quem entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Temos que o interiorizar e viver muitas vezes, porque aquilo que à nossa volta sentimos, mesmo dentro da Igreja, não é isto. E por isso este exercício tem de ser permanente, tem de ser cotidiano, e é a graça da conversão, da mudança, para podermos passar do mínimo necessário. Nós às vezes contentamos-nos com o mínimo. Então, na vida da fé, na vida das nossas comunidades, dos serviços, é o mínimo necessário. Mas é preciso ter a coragem de ir ao máximo possível. Porque talvez um dos maiores pecados na Igreja seja o pecado da omissão. Nós podíamos fazer tanto bem todos os dias e não fazemos. Por cansaço, por vergonha, por respeitos humanos, sei lá, por tantas outras coisas. Cada um sabe bem de si e Deus sabe de todos nós.
Foi do lado de Cristo aberto, de Cristo adormecido na cruz, que nasceu o sacramento admirável de toda a Igreja. E por isso a liturgia, a missa, os sacramentos, são este prolongamento da história da salvação, são o prolongamento do mistério de Cristo. E esta é a beleza da oração da Igreja. E por isso, no próximo momento deste caminho sinodal, que vai iniciar-se no dia 4 de outubro, na primeira sessão do Sínodo sobre a sinodalidade, naquele instrumento de trabalho que todos aqueles que vão participar em nome das conferências episcopais, escolhidos pelo Papa ou por outras instituições da Igreja, nesse documento diz-se que o Espírito Santo é que é o mestre da harmonia, que pode criar a sinfonia dos ministérios, porque ministério não quer dizer poder, não quer dizer serviço. Ministério até quer dizer o mais pequeno, daí que vem ministério, o mais pequeno entre todos, porque o maior, o magister, é Jesus Cristo. Uma igreja toda ministerial não é necessariamente uma igreja toda de ministérios instituídos. E agora temos para todos os leigos, homens e mulheres, segundo a abertura do Papa Francisco e também já decretado pela nossa Conferência Episcopal e agora em cada diocese a ser aplicado, a instituição no leitorado, no acolitado e no ministério dos catequistas. Crescer como igreja sinodal implica o compromisso de discernir juntos, de podermos escolher juntos o mais importante, quais os ministérios que devem ser instituídos nas nossas comunidades, nas nossas dioceses, ou promovidos à luz dos sinais dos tempos, como resposta ao serviço do mundo, ao serviço das pessoas, ao serviço das necessidades concretas das comunidades. E como estes dias nós temos refletido, os ministérios estão ao serviço da evangelização e da própria edificação da Igreja. Todo o ministério é serviço, mas nem todo o serviço é ministério. E quem não tiver este espírito andará sempre inquieto ou frustrado ou sempre a lamentar-se, porque às vezes quer ser reconhecido, quer ser agradecido, mas não, antes de aceitar este serviço à comunidade, aos irmãos, deve pensar sempre nas palavras de Jesus que escutamos no Evangelho, que é o serviço a Ele, nos doentes, nos pobres, nas pessoas que participam na Assembleia, nas pessoas da nossa comunidade, em todos, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, dos mais velhos, sobretudo dos que mais precisam. No caminho sinodal refere-se inúmeras vezes que é preciso promover uma igreja ministerial, porém importa clarificar o que isso realmente significa e qual o papel, a missão de cada um de nós. No contexto de uma liderança partilhada, de uma liderança sinodal, o que é específico de cada um, qual é o papel de cada um de nós, qual o papel dos leigos, dos ministérios ordenados, instituídos, não instituídos. Concretamente e na certeza de que há sempre uma certa dificuldade em mudar práticas há instaladas nas nossas comunidades. É por causa do mistério, é por causa de Cristo, é por causa do Evangelho que existem os ministérios e não o contrário. Alguns estão ao serviço de todos para a construção da unidade e da Igreja toda, por isso se chama católica, é o universal. E foi Ele que a uns constituiu como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, em ordem a preparar os santos para uma atividade de serviço, para a construção do corpo de Cristo, até que cheguemos todos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus,
ao homem adulto, à medida completa da plenitude de Cristo. Escutávamos na primeira leitura da carta aos Efésios. É esse o objetivo, chegar à medida de Cristo na sua plenitude, cada um consoante a sua responsabilidade, a sua vocação, até a sua idade. E precisamos tanto de adultos na fé, como também agora sentimos neste dinamismo da Jornada Mundial da Juventude. Se calhar o problema não está nas crianças, adolescentes e jovens, está nos adultos, ou na falta de adultos na fé nas nossas comunidades, para que este diálogo intergeracional e voltarmos sempre às raízes, e uns com os outros, e uns pelos outros, e uns aos outros, os mais velhos com os mais novos, sejamos verdadeira e autenticamente uma família de famílias, uma comunidade de comunidades. Por isso, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversos modos de agir, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum, nunca para seu proveito. Também o é espiritualmente, porque na medida em que nos damos, recebemos, e tudo é graça. O primado é da ação do Espírito Santo, que distribuiu os seus dons na edificação da comunidade sinodal. Que o Senhor nos confirme no seu santo serviço e que sirvamos sempre até ao fim do fim, para que cada vez mais seja uma realidade que a verdadeira autoridade na Igreja é o serviço. Irmãos e irmãs, depois de Jesus falar à multidão e aos discípulos, recomendou-lhes o serviço como caminho do seguimento atrás dele. Peçamos também essa graça ao Pai Celeste. Pelo Papa Francisco, pelos bispos e pelos presbíteros, para que em todos os lugares e ocasiões não deixe de ensinar os homens do nosso tempo, oremos. Vivificai, Senhor, a vossa Igreja. Por todos aqueles a quem Jesus lança o convite de abandonarem os seus projetos e de o seguirem, para que sejam capazes de deixar tudo e ir com Ele, oremos. Vivificai, Senhor, a vossa Igreja. Pelos que Deus libertou do poder das trevas e chamou para o reino do seu Filho, para que vivam de maneira digna do Evangelho, oremos. Vivificai, Senhor, a vossa Igreja. Pelos pescadores que saem ao mar e nada apanham, para que não se deixem desanimar pelo fracasso,
mas lancem de novo as redes e peçam a ajuda de Deus. Oremos. Vivificai, Senhor, a vossa Igreja. Pelos que exercem os ministérios laicais, para que o façam em espírito de serviço, procurando a maior glória de Deus. Oremos. Vivificai, Senhor, a vossa Igreja. Senhor nosso Deus, dai-nos o dom de acreditar que a vossa graça é necessária para começar, para prosseguir e para levar a bom termo o que mandais. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Pai Santo, os nossos dons, neste memorial de Cristo, vosso Filho, que para nos dar exemplo quis lavar os pés aos discípulos, e fazei que também nós, oferecendo-nos como sacrifício espiritual, sejamos fortalecidos na humildade e no zelo apostólico, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, louvar-vos e dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós sois o único Deus vivo e verdadeiro e estáis presente em todo o universo. Mas foi sobretudo no homem, criado à vossa imagem, que imprimistes o sinal da vossa glória. Vós o chamais a colaborar com o trabalho de cada dia no projeto da criação e lhe dais o vosso Espírito para que em Cristo, o homem novo, se torne construtor da justiça e da paz. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Glória a vós que morrestes na cruz, e agora viveis para sempre. Salvador do mundo, salvai-nos. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade. Em comunhão com o nosso Papa Francisco e com o meu irmão José, bispo desta Igreja, e comigo, vosso indigno servo, e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Em comunhão com toda a Igreja, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias,
para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo.
Oremos. Senhor, que nos alimentastes nesta mesa celeste, fazei que os vossos servos, procurando em tudo a vossa glória e a salvação dos crentes, sejam sempre ministros fiéis do Evangelho, dos sacramentos e da caridade. Por Cristo nosso Senhor. O presidente da nossa celebração irá agora benzer os objetos religiosos que tendes convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.